afirmação da nossa vida, afirmação da possibilidade não resistência, afirmação de dizer não, e esse não significa, não provoca, não desestrutura, o que fazer, né? É quase que uma fala maquínica de luto também, né? Ficar repetindo coisas que a gente não consegue ir além. Então o Terra em Transe nos coloca esse desafio. Ele conseguiu, né? E provocou muita coisa, né? Todo mundo sabe o quanto que o Terra em Transe provocou, inclusive o disparador do capitalismo e também de crítica política mesmo, a partir do filme. Então, bom, e o que fazemos nós? Essa é a pergunta que eu deixo, né, no poema que eu li do Drummond, que eu li uns pedacinhos só. Nos versos seguintes ele fala assim: mas é possível tocar, é possível perceber os primeiros sinais de aurora, né? Deixa eu ver, tem uma frase linda, deixa eu ver se eu acho aqui para terminar. Um verso. Aurora, entretanto, eu te diviso. O triste mundo fascista se decompõe ao contato dos teus dedos. É a possibilidade de esperança depois da escuridão. Mas para isso a gente tem que conseguir sair do luto transformado, né? Elaborar o luto, né? O trabalho do luto e tal, e a possibilidade de sair diferente, né? E acho que para isso a arte é uma possibilidade não de resposta, certamente, mas de incorporação das contradições, que foi o que o Terra em Transe fez. O Terra em Transe não apontou resposta, né? Apontou o limite de não é mais possível, né? Então, é um parzinho mesmo com um bandido que dá o passo seguinte e fala assim: não tem mais jeito, já foi, já era, daí mergulha mesmo no abismo, né? E quem tiver de sapato não sobra, e vamos só rir porque amargamente e morrer, e aí é o mergulho do que vem depois do Terra em Transe, mas é consequência dele também, da possibilidade de dizer assim: galera, acabou, nos fudemos, morremos, e agora? O que pensar? Eu acho que é esse grau de radicalidade, 2018 e tal, e por séculos ninguém poderá falar, é o que ele diz no meio do comício, né? Porque ao tempo todo ele está vivendo o fluxo da morte, né? Então ele está presente, está recapitulando a história, mas através desse ponto de vista narrativo de quem já está morrendo, né? Então é a visão da morte, né? Então é aí que ele fala, e por séculos ninguém poderá. Eu acho que a gente está nessa situação. Então, como responder a isso? Isso aí. Muito obrigado. Parabéns pela organização, né, com essa mesa tão rica, diversa. E os filmes também, né, a seleção, os filmes que alguns já foram citados aqui, só para quem não sabe ainda, porque eles ainda não passaram, né? Os filmes são Intervenção, Amor Não Quer Dizer Grande Coisa, de Rubens Revitalizado Sala e Gustavo Aranda. Contagem Regressiva, Luiz Carlos de Alencar. Camocim, de Quentin de la Roche. Escolas em Luta, Eduardo Consone, Rodrigo Marques e Tiago Tambelli. E Operação de Garantia da Lei e da Ordem, de Júlia Murat. Ela está aí, não? E que tem como produtor um tal de Douglas Duarte. É você? Não é o Douglas Duarte. Então. E que tem algumas questões interessantes, né? A intervenção tem essa representação do mal como grotesco, né, em algumas partes, e operações de garantia da lei e da ordem, essa questão da sobrevivência, né, que a Amanda tinha falado, está muito presente, né, o tempo todo, e, enfim, é interessante. Eu acho que o Operações, não só ele, mas nele bastante, ele tem, como o Cadu também, o filme que você falou do Cadu na Missão, com o Cadu na Missão, eles têm uma coisa interessante e que eles sublinham o avesso de um ponto que o Comolli levanta, que é fazer um filme sobre o inimigo, como filmar o inimigo, que é quando você está fazendo um filme sobre o inimigo, mesmo que você não queira, você está fazendo um filme com o inimigo. Num certo sentido, você precisa da colaboração dele. De uma maneira meio amoral, o Cadu precisa da colaboração do Batalhão de Choque para fazer um filme, se a gente pensar metaforicamente.
E esse é um ponto incômodo que a gente tem que levantar e que eu acho que alguns filmes sublinham. Acho que Operações sublinha isso um pouco, o Cadu sublinha isso um pouco. O filme do Marcelo Pedroso tem um pouco isso ao entrevistar um monte de gente do Batalhão de Choque. Eu não estou aqui pregando que a gente seja paz e amor, nem, enfim, mas um certo sentido de se arrojar até sobre o inimigo para tentar entender o que se passa, não entender as razões dele de uma maneira católica, entender o inimigo para perdoá-lo e trazê-lo para o nosso seio, onde todos vamos viver na concórdia com o arco-íris passando por cima. Mas é entender um pouco as estruturas do inimigo, como elas funcionam, tentar entender as nossas como funcionam também. É sempre bom ter esse trânsito. O Comolli, ele tem um texto de 10, 15 anos depois que ele fala sobre a experiência dele de filmar direita na França e que ele ressalta muito esse ponto. E eu fiquei lembrando muito disso filmando o Bolsonaro no Congresso. Porque você está filmando o Bolsonaro e você acha o Bolsonaro objeto, mas para você filmar ele, você tem que dar bom dia para ele, dar um tapinha nas costas, conversar com o assessor e acompanhar ele. Existe um trânsito complicado e que não sei se todos os filmes se ocupam em sublinhar, embora aconteça em todos os filmes, de uma certa cordialidade bizarra que você tem que estabelecer com os atores contra ou a favor. Você não chega lá, Bolsonaro, filho da puta, eu vou te filmar hoje, tá? Não. E isso se impõe na forma. Você pode relegar essas coisas para o cantinho, claro, né? Você pode não filmar o Bolsonaro. Você pode só filmar as vítimas, como muitos filmes fazem. E é importante que você filme as vítimas, claro, porque as vítimas elas vivem num véu tal de invisibilidade que é uma tarefa importantíssima, fazer filmes como o do Luiz e tal. Dar voz a elas. Mas dar voz a quem tem voz, mas uma voz crítica, um olhar que não é o dele, que é descontrolado por ele, mais ou menos como o Coutinho fez no Teodorico, Imperador do Sertão, como o Barbet Schroeder fez no Idi Amin Dada, desculpa, olha que ato falho. Mas assim, o ato de você deixar que um tirano sequestre seu filme, um tirano pode comandar o Zaire inteiro, mas comandar a forma fílmica às vezes é mais complicado, a forma fílmica é mais rebelde. Então ele se trai, aquela forma, mesmo que esteja, entre aspas, sob controle dele, trai e revela o que ele está fazendo. Então, as instâncias todas que tem de fazer um filme político, de como você lidar com o inimigo, como você lidar com o amigo, como você lidar com o agressor, como você lidar com a vítima, é shakespeariano a quantidade de relações possíveis. Enfim, só para lembrar de algumas coisas. Eu queria falar de uma imagem só para ser um ponto dissonante, assim, eu comecei a ficar muito down. Pois mas justamente tem um filme chamado Em Escolas em Luta, e não em Luto, em Luta, e tem uma cena que circulou muito na internet, talvez vocês conheçam, que são os garotos, né, que estão ocupando a escola e eles começam a ensinar a filmar. Então ele fala assim, olha, é importante que quando você vai para a manifestação, você tenha seu celular carregado, você esvazie a memória. E aí é um jogral, cada um fala um pedaço do texto, é quase que como uma apresentação do Jornal Nacional. E é importante que sejam sempre dois filmando, e aí eles fazem uma mise-en-scène. Então, vocês lembram dessa cena? E ele falou assim, é importante ter sempre dois, porque se o policial pega a sua câmera, tem outro filmando, e aí o ponto de vista muda. De um tutorial de internet, isso né? A grosso modo. E é uma aula de cinema, na minha opinião. De um cinema de luta. E uma aula de vida. De acreditar nessas imagens e que fazer essas coisas diz respeito não a uma condição de vítima, em absoluto, mas em uma condição de agente histórico que está inserido na luta e filmando. E a filmagem não está dissociada da luta. Então talvez esse luto seja nosso, de quem não está com o corpo na luta.
Era isso. Deixa eu complementar uma coisinha. A luta. Aí eu queria falar só uma segunda coisa, que é o que essas imagens fazem. Elas não nos restituem um drama, ou uma sensação de vitimização, ou uma descomplexificação histórica, mas elas fundam o imaginário. E a batalha é também pelo imaginário. A batalha, a luta territorial, a disputa territorial, a disputa política, ela é coextensiva à disputa pelo imaginário. Então, quando esses meninos estão ali dizendo... É incrível, não sei se vocês viram, não passou ainda as Escolas em Luta, né? Não. Mas quando a menina fala assim, véi, a gente, estudante, é muito perigoso. Eles têm medo de nós. O governador tem medo da gente. Quando essa menina fala isso, eu não consigo ver como uma ingenuidade exatamente, mas exatamente como um sinal importante de uma crença que a gente talvez tenha perdido, e como a fundação de um imaginário. Essa menina está na batalha pelo imaginário. Talvez ela não seja ingênua a esse ponto, ela esteja no ímpeto da luta e da reversão de uma política pública, porque eles ganharam finalmente, né? A remodelação das escolas foi feita, e ela funda um imaginário. Há luta, sempre houve luta, a luta continua. Deixa eu só pegar um ganchinho disso aí. Eu estou fazendo um documentário agora sobre ocupações, né? E eu tenho 48 anos, sou um senhor já, e o pessoal que trabalha comigo tem 40, então a gente é velho. E a molecada tem 16, 17. No primeiro dia de filmagem a gente sacou isso aí que tu falou. O tamanho do nosso luto é o tamanho de uma geração, né? Para quem tem 17 anos, perder é ruim, né? Mas, gente, o cara tem 17 anos. Tem mais, sabe, tomou um gol aos 5 minutos do primeiro tempo. E tem muito jogo, e está jogando bem. E tem muita lucidez. E tem muita evidência. Um dos meninos que a gente entrevistou, para não me estender muito aqui, foi um cara bem importante nas articulações, um moleque muito brilhante mesmo, muito legal, autonomista. E ele tinha sido do MPL antes, com 15 anos, e depois ele tem 18 agora, depois foi das ocupações. Ele falou assim, pô, eu tenho 18 anos, estou sem grana para pegar o ônibus para ir continuar participando do meu grupo de teatro,